Para falar de pena de morte, eu queria deixar de imediato um recado muito importante, porque eu sei que com essa quantidade enorme de lives, de palestras virtuais, de estudos, muita gente talvez comece a assistir esta nossa palestra, essa nossa reflexão, e talvez não chegue até o final. Então eu queria deixar de imediato uma mensagem. Eu até peço perdão se eventualmente ela for franca demais, até em certo ponto dura. É que se você é cristão e defende a pena de morte, meu amigo, você não compreendeu o cristianismo. Se você é cristão e ainda acha que bandido bom é bandido morto, sinto muito, esse pensamento não é o mesmo de Jesus. E, pessoalmente, eu acho que ele está certo. E quem pensa que bandido bom é bandido morto está errado. Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar é esse. Que a gente, enquanto cristãos, temos aí um arsenal de conteúdos e de exemplos e de vivências, a começar pela condenação à pena de morte do próprio Mestre. Jesus foi condenado à pena de morte, foi torturado, e isso, por si só, já seria motivo suficiente para que todo cristão tivesse repulsa dessas práticas violentas. Eu compreendo que todos queremos mais segurança, menos violência, e que a sociedade, ao longo da sua história, ela faz tentativas de erros e acertos, ela vai arrumando um jeito de buscar isso, mais segurança e menos violência. Mas não precisamos evocar práticas do passado que já foram sepultadas em muitas sociedades. A questão é progresso. Nós falaremos de questões de O Livro dos Espíritos aqui hoje. Então nós não precisamos trazer práticas antigas, violentas, para fazer justiça, que nada mais é do que para fazer vingança. Na realidade é isso. E aí, muitas pessoas começam a dizer assim, não, eu sou contra a pena de morte, mas... Não, quem é contra a pena de morte não tem mas, porém, contudo, todavia, entretanto. É contra a pena de morte, ponto final. Então, a gente precisa dizer isso, porque senão abre-se uma discussão. Ah, não, mas eu sou contra a pena de morte, mas nesses casos aqui vale a pena. Nesses casos mereceria. Quais casos? Quando se olha na internet... E isso é chocante, quando alguém posta uma notícia de um assassinato. Aí você vai ler os comentários e você vai observar que boa parte deles é simplesmente com ódio, desejando vingança, morte. E você olha no perfil da rede social da pessoa, cristã. Eu falo, meu Deus, mas tem um negócio errado aqui. Aqui em Minas a gente fala trem, né? Tem um trem errado nesse pensamento, porque será que ela não leu? Será que ela não conhece a vida de Jesus? Condenado à pena de morte, de maneira injusta, injusto como eles, muitos outros foram e são ainda nos países que defendem tal prática. Mas quando se vasculha um pouco mais as redes sociais, e ela é muito boa para, às vezes, mostra aquilo que a gente guardava com uma certa vergonha, e hoje não tem mais vergonha, a pessoa fala mesmo. Às vezes defendem pena de morte, por exemplo, para gays. Ah, um transexual foi homenageado no Dia dos Pais. Eu não estou aqui falando se a atitude da Natura foi certa ou foi errada, só estou trazendo uma informação. E automaticamente você entra no post e tem muitas pessoas desejando a morte do transexual que foi colocado ali naquela condição de pai numa estratégia de marketing. Poxa, mas que problema que ele tem de ser transexual e de adotar filhos? Filhos que pais heterossexuais não quiseram ou não tiveram condições. Eu não estou aqui também condenando quem colocou o filho para adoção, que é uma atitude, até certo ponto, em algumas situações, digna, já que muitas pessoas que queriam abortar decidem levar a gravidez até o final e depois colocam para adoção. Então não estou aqui tratando dessa questão, estou tratando do desejo que muitas pessoas têm para que os outros morram.
nesses embates políticos que o nosso país, por exemplo, passa, é muito comum observar indivíduos desejando que pessoas do outro grupo morram. A morte para os esquerdistas, morte para os comunistas, para os socialistas, para os fascistas, e aí os grupos mais extremados desejando a morte do outro. Então, às vezes, a gente fala assim, não, eu não defendo pena de morte, mas a nossa postura, até nas redes sociais, ou nas rodinhas de conversa que tínhamos, quando podia se encontrar, nos grupos de WhatsApp, mostram que essa ideia, mesmo no nosso país proibindo a pena de morte, uma prática já abolida no Brasil desde a proclamação da República, oficialmente lá em 1890, e a Constituição Federal, no artigo 5º, também ressalta ali que não haverá pena de morte, salvo em casos de guerra declarada. Então, mesmo com essa prática abolida, é muito comum observar na sociedade. E depois, quando a gente vê pesquisas em redes sociais, em canais de televisão, mande mensagem se você é a favor. Você vai observar que tem um percentual de quem defende pena de morte muito acima do percentual de ateus. Porque, teoricamente, quem é cristão não deveria ser a favor de pena de morte. Então, você pega o grupo de cristãos, automaticamente deveria ser contra. Porém, quando se vê o percentual de gente contra a pena de morte nessas pesquisas, é muito menor do que o percentual de cristãos. Então, por isso eu fiz aquela introdução, chamando a atenção para aqueles que dizemos, como nós, eu, você, e aqueles talvez a maioria dos que vão nos assistir, cristãos. É uma reflexão especialmente para nós. Embora, é uma contradição que eu fico assim, com muita reflexão, é muito comum observar em youtubers ateus um sentimento cristão, de empatia, de humanidade, de dignidade. Então a gente hoje vê que o mundo assim está precisando de o mundo cristão está precisando de algumas reflexões, não atuais, mas reflexões trazidas por Jesus. E para encerrar essa primeira partezinha, eu normalmente gosto muito de algumas frases dos grandes pacifistas, como Gandhi, como Martin Luther King e tantos outros. Mas Luther King tem uma frase interessantíssima, que ele fala assim: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. E a pena de morte nada mais é do que a execução de algo permeado pelo ódio. E isso não vai ter como consequência o aumento do amor. Vai ter como consequência a ampliação do ódio. E a gente vai tratar disso um pouco mais para frente. Mas para fazer uma evolução até certo ponto religiosa, alguns podem estar aqui assistindo e dizer: William, mas eu sou cristão e defendo a pena de morte apoiado em passagens bíblicas. Sim. Quando se bate, amigos, no Google, o que a Bíblia diz sobre pena de morte, não é raro a gente observar vários sites, eu fiz essa pesquisa ontem e hoje, vários sites cristãos, pelo menos não achei nenhum espírita, pelo menos o site, né? Mas eu sei que tem muitos espíritas que defendem pena de morte. Vários sites cristãos construindo um raciocínio para defender pena de morte. E uma das frases utilizadas lá é aquela que está lá no livro de Números, capítulo 35, versículo 16, que diz assim: se um homem ferir alguém com um objeto de ferro, de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. Bom, até aqui tudo bem, a gente concorda. O que não dá para concordar é com a continuidade, e vai dizer assim: o assassino terá que ser executado. Aí alguém fala: tá vendo? A Bíblia defende pena de morte. Aí a gente precisa fazer também um esforço de olhar para a época, para o contexto da época. Que às vezes acontecia assim: alguém entrava na minha fazenda, no meu sítiozinho, e matava ali um cabrito. O dono do cabrito morto ficava revoltadíssimo, ia na fazenda, lá na família daquele que tinha matado o seu cabrito, e matava a família do homem, e o homem também.
Então era um negócio, entre aspas, meio desproporcional. E aí vem Moisés. Moisés era um legislador humano. Moisés recebeu lá o decálogo, os 10 mandamentos, que são leis divinas. Uma delas, não matarás. Só que além dessas 10 leis divinas, Moisés instituiu, legislador que era, 613 leis humanas, mundanas, passageiras, transitórias. Por quê? Porque eram imperfeitas, feitas para uma época. Assim como as nossas leis, hoje, no Brasil e no mundo, elas sofrem mudanças. Elas vão se aprimorando com o tempo. Então, Moisés, quando percebe isso, ele fala, olha, olho por olho, dente por dente. É a lei de Talião. Não é um olho por 10 olhos. Não é um dente por uma boca inteira. Então, vamos criar aqui uma certa proporcionalidade. Então, o assassino vai ser executado. Isso já trouxe, naquela época, um senso de uma justiça que minimizou ali aquilo que era feito na época, aquela carnificina da época. Embora continuasse ali a ideia de lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Aí vem Jesus, porque Moisés é aquele que trouxe no Decálogo a primeira, chamada ali a primeira revelação, como Kardec nos informa. Aí vem Jesus. E Jesus fala que não veio destruir a lei, mas dar-lhe o seu devido cumprimento. Só que Jesus veio cumprir a lei divina. A lei humana, a lei de Moisés transitória lá, ele modificou várias. Inclusive, se a gente pegar o Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5, nós veremos um recorte ali, eu esqueci o nome desses recortes que são feitos, 6 contrastes na interpretação da lei. Ele diz assim, ouvistes o que foi dito. Então, aí ele reforça algo que Moisés disse. E ele coloca na frente, eu, porém, vos digo. E aí fala da morte, do adultério, de repudiar mulher. E nós vamos analisar 2 pontos em especial. Um que está em Mateus 5, 38 até 42. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí eu fico imaginando a cabeça do povo, sabe? Que é o Sermão da Montanha, o mestre está lá, no alto, todo mundo ouvindo. Aí todo mundo fecha pela sua cabeça. Isso, olho por olho, dente por dente, né? Fala, agora Jesus vem e vai falar assim, é isso mesmo, galera, vamos lá, e é assim que tem que fazer. Matou, merece ser morto. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Obviamente, não é a face física, isso aqui é simbólico. Ou seja, não revide o mal que recebeste. E, continua Jesus, ao que quiser pleitear contigo e tirar a túnica, largue-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te deslize daquele que quiser que lhe emprestes. Ele finaliza essa parte. Cada versículozinho aqui daria uma live. Daria para fazer uma reflexão mais detalhada. Então, cada trecho disso aqui merece uma interpretação, mas nenhuma delas nos levará a entender que Jesus nos ensinou a revidar o mal com o mal. Todas elas nos ensinam de que a proposta do Cristo em relação à lei mosaica era diferente. Não era do revide, não era da vingança. Como vai dizer lá Gandhi, olho por olho, e o mundo acabaria cego. E dizem, dente por dente, acabaria banguelo. Porque qual olho é isento de máculas? É uma reflexão que a gente vai esmiuçar um pouco mais. Só que na seguida, ali em sequência, Jesus fala, ouvistes que foi dito, de novo, mais um contraste na interpretação da lei. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A pessoa fala, isso mesmo, maravilha, né, mestre? Eu, porém, vos digo, amai as vossas, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E aí, ele não contente, ele faz agora aqui uma reflexão importante. Pois, então ele faz o convite, olha, agora você não vai mais odiar o inimigo, você vai amá-lo, bendizê-lo, fazer bem, orar. Pois, por quê? Faz que o seu sol se levante, né, Deus, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O sol não faz acepção. O sol recai sobre todos nós. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? E ele fecha o capítulo 5 dizendo, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus sabe que é tão difícil praticar isso aqui, que ele fala, a hora que você praticar, você já atingiu a perfeição. Então a gente sabe que isso aqui não é fácil. Agora que alguém nos revida no Facebook, no Instagram, a gente já vai lá, já devolve a mesma moeda e fala, nossa, não dei a outra face que Jesus pediu. Não orei por ele. Então é uma questão de exercício. A gente vai com o tempo ampliando e melhorando as nossas práticas, ampliando o nosso nível de consciência em relação à vida. Agora, um primeiro passo importante é, pelo menos, não desejar a morte do inimigo. Não desejar um mal ao outro. Já é um passo importante, já é um passo interessante, rumo a essa prática do bem àqueles que nos fizeram mal. Sem falar que, com o Espiritismo, trazendo uma luz muito bonita sobre a reencarnação, dá para a gente dizer que todos nós amaremos os inimigos, reencarnando, vinculados a eles. Então, às vezes, a gente recebe como neto um inimigo do passado. E o avô e a avó vai cuidar, mas vai amar, vai dar todo o bem do mundo e vai zelar. E mal faz ideia de que é o inimigo do passado. Então, esse amar os vossos inimigos, com a lei da reencarnação, já não se torna tão impossível. Porque se eu imagino só do berço ao túmulo, eu falo, meu inimigo desencarnou e agora? Ou eu desencarno e falo, nossa, como é que vai fazer agora? Reencarnação. Então vamos ficar tranquilos, porque isso aqui é para ser praticado. Se não der para ser numa encarnação, em outras. William, tudo bem, já falou do Velho Testamento, já trouxe aqui brevíssimas reflexões do Novo, poderia trazer várias e várias outras. E o Espiritismo? Esse é um tema que às vezes a gente fica com medo de abordar. Fala, ixi, é um tema polêmico, porque às vezes o próprio meio político toca nesses assuntos, isso vira discussão, e a gente vai deixando de lado, na conta de um tema polêmico, ou um tema tabu, a gente acha que não, eu não devo abordar. Só que Kardec abordou na sua época. E era uma época ali, que recém saído da Revolução Francesa, em que a própria guilhotina foi criada como uma forma de dar uma humanizada na sentença, na execução da sentença. Então a guilhotina matava rapidamente e o indivíduo não sofria a pena capital. Então vejamos, e a guilhotina correu solta ali, cabeças rolaram literalmente na Revolução Francesa. Não vou entrar aqui no mérito dos ideais dos revolucionários, esse não é o ponto. Mas Kardec vivia uma época em que a pena de morte ali, eu já não me recordo agora se ela já estava abolida ou não, acredito que não, mas é um assunto que a gente precisa abordar, porque Kardec abordou e nos deu subsídios para isso. Então ele pergunta na questão 760. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Então, algum dia a pena de morte vai sumir da legislação humana? Resposta dos espíritos: incontestavelmente desaparecerá, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Pois bem,
Aí alguém pode falar assim, ah, tá vendo? Isso é uma coisa para o futuro, vamos defender a pena de morte agora. Poxa, meus amigos, o que ele está falando aqui na medida em que o planeta reduz o número de países que tem ali nas suas leis a defesa e a prática da pena de morte, isso representa um progresso da humanidade. E na medida em que um país revoga essa lei ali que proíbe a pena de morte e reinstitui pena de morte, este país está contribuindo para dificultar o progresso da humanidade. Então, a gente tem que respeitar o progresso e não querer ficar voltando a práticas já abolidas, como aqui no caso do Brasil, como no caso da Europa, de muitos países civilizados. Na questão 761, eu acho bom que Kardec, assim, ele, diante de uma resposta, não se dava por satisfeito e continuava perguntando. Aí ele vai, a lei de conservação, né, que ele também estudou no Livro dos Espíritos, dá ao homem o direito de preservar sua vida. Olha, isso aqui é uma afirmação. Então, eu posso preservar a minha vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Olha, Kardec tentando argumentar como argumentaria os defensores da pena de morte. Opa, se eu tenho direito à minha vida e eu sei que tem alguém na sociedade que é perigoso, eu não tenho o direito, então, de eliminá-lo da sociedade? Aí Kardec, os espíritos respondem para Kardec, há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Se eu mato o criminoso, eu fecho a possibilidade dele se arrepender. E o arrependimento, o perdão das ofensas, são práticas cristãs, humanitárias. Quantos indivíduos já repensaram suas atitudes, já mudaram de atitudes e se tornaram pessoas melhores? E na 764, Kardec também, sabendo o que os defensores da pena de morte poderiam argumentar, porque certamente argumentavam na sua época, ele pergunta, disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Jesus realmente disse, lá quando Simão Pedro pega a orelha e corta, pega a espada e corta a orelha do soldado Malco, que prendera Jesus, Jesus dá um sermão. Quem pela espada perece, faz perecer, pela espada perecerá. Ou quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí Kardec, na sua inteligência, pergunta, essas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Opa, já que ele assassinou, ele pode ser assassinado. Assim estaremos cumprindo essa fala de Jesus? Será que é assim? E aí, os espíritos respondem para Kardec, tomai cuidado. Um abraço para o amigo César Said. Obrigado, viu, irmão? Tomai cuidado. Tende-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. E continua discorrendo a respeito. Então, aquele que assassinou receberá, obviamente, ali a justiça de Deus, que tem os seus meios, as suas formas de se acertar com o indivíduo. A legislação humana pode e deve agir para tentar coibir esse tipo de ação. Não vou entrar aqui também nos detalhes jurídicos, mas não é que a gente deva concordar com o crime. Alô, que beleza, fulano matou, deixa normal agora, não precisa nem investigar nada, não. Não, a legislação humana tem as suas formas, os seus meios, como disseram os espíritos para Kardec, que não matando. E aí, tem várias outras reflexões no Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser depois, vale a pena pesquisar, porque o assunto merece uma reflexão muito ponderada. Mas hoje eu quero esmiuçar um pouco mais aqui um capítulo do livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Irmão X, capítulo 21, intitulado Acerca da Pena de Morte. Irmão X tem um estilo que me agrada muito. Ele começa dizendo assim,
Indaga você como apreciam os desencarnados a instituição da pena de morte e acrescenta. Então, vejamos, é alguém do mundo espiritual conversando com a gente. Não será justo subtrair o corpo ao espírito que se fez criminoso? Será lícito permitir a comunhão de um tarado com as pessoas normais? Então ele pega de um lado e pega de outro, tentando construir um raciocínio pró-pena de morte. Que um indivíduo encarnado pergunta aos desencarnados. E daqui poderíamos argumentar, ou seja, do mundo espiritual poderíamos argumentar. Quem de nós terá usado o corpo como devia? Quem terá atingido a estatura espiritual da verdadeira humanidade para considerar-se em plenitude de equilíbrio? Então, quem? Quem tem uma conduta totalmente irrepreensível? Fala assim, não, eu estou tranquilo, não tenho que temer nenhum tipo de julgamento. Como certa vez Chico disse, né? Emmanuel disse para Chico, criminosos somos nós que fomos descobertos. Então, de certa forma, todos nós somos mais ou menos criminosos. É que uns foram descobertos, outros não. Conta-se também que Chico, uma vez visitando uma penitenciária no estado de São Paulo, ali com várias pessoas, vários amigos, o delegado, tinha ali uma junta de pessoas que acompanhavam o Chico. O Chico chegou na cadeia, virou para o delegado e falou assim, quantos somos? Quantos somos? O Chico se incluía entre os criminosos. Então, é mais ou menos isso que esse começo quer dizer. Porque a gente fica arrumando tanta justificativa para defender pena de morte e esquece da nossa própria fragilidade. E irmão X continua. A execução de uma sentença de morte, na maioria dos casos, é a libertação prematura da alma que se arrojou ao despenhadeiro da sombra. E sabemos que só a pena de viver na carne é suscetível de realizar a recuperação daqueles que se fizeram réus confessos diante dos tribunais humanos. Quando ele fala que na maioria dos casos, ele está se referindo aqui não à libertação prematura da alma, mas à questão de que a maioria deles estão arrojados aos despenhadeiros da sombra. Porque há condenados à pena de morte que não são criminosos vinculados à sombra. Jesus foi condenado. Repito, Estevão, condenado à pena de morte. Joana d'Arc, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi de autor, né, do crime de Estevão, o mandante do crime, para depois condenado à pena de morte. Qual era o crime de Paulo? Ser cristão. Qual era o crime de Joana d'Arc? Ouvir os espíritos. Para muitos é um crime ser gay, por exemplo. Então, até quando justificaremos a nossa vontade por vingança defendendo pena de morte? E aí, poderia citar próprio Pedro, John Hus, Jerônimo de Praga e tantos outros. Não vale, diz o irmão X, afugentar moscas sem curar a ferida. Isso aqui eu acho genial. Imagina a gente ter uma ferida aqui agora que vem uma mosca, um mosquito. Aí eu só abano, a mosca vai embora. Mas se eu não curo a ferida, a mosca volta. A mosca reincide naquilo. Então não adianta ficar abanando mosca, eu tenho que atuar na causa. E quando eu aplico pena de morte, eu estou atuando no efeito e não na causa. Diz o irmão X, eliminar a carne não é modificar o espírito. E nós espíritas aprendemos que é importante atuar nas causas. Porque o efeito é só um efeito, é só uma consequência. E continua o irmão X, um assassinado, quando não possui energia suficiente para desculpar a ofensa e esquecê-la, habitualmente passa a gravitar em torno daquele que lhe arrancou a vida, criando os fenômenos comuns da obsessão.
Olha, quantos obsessores se apresentam nos centros espíritas querendo o quê? Eles falam que é justiça. Só que qualquer dialogador, qualquer membro de mediúnica sabe que o que ele quer é vingança, justiça na cabeça dele, que se sente agora credor de um ato que outro fez. Então, isso vale para os encarnados. Quando o encarnado quer justiça com a morte do outro, ele quer vingança. Continua aqui, então, irmão X dizendo: e as vítimas da forca ou do fuzilamento, do machado ou da cadeira elétrica, se não constituem padrões de heroísmo e renunciação, de imediato, além túmulo, vampirizam o organismo social que lhes impôs o afastamento do veículo físico, transformando-se em quistos vivos de fermentação da discórdia e da indisciplina. Gente, vamos fazer um esforço aqui de imaginação. Quando ele fala aqui que se não constituem padrões de heroísmo e renunciação, a gente se refere a esses, Paulo, Pedro, John Hus, estes são heróis, são mártires. Estes foram condenados à pena de morte e foram para os mundos celestes. Mas, se o indivíduo não possui este espírito de mártir, de perdão, de aceitação, vocês acham que ele vai desencarnar assim? Opa, ele odiava, ele era violento, ele era um criminoso, ele era aquilo que nós chamamos de alguém essencialmente malvado ali. Vocês acham que condenado à cadeira elétrica, ao enforcamento, como foi, por exemplo, Saddam Hussein, vocês acham que ele vai desencarnar e falar assim, oh, agora estou numa paz danada. Nossa, como é que aquele povo foi bom me matando, gente? Que alegria que eu estou. Há um segundo ele estava revoltado, com ódio no coração. Aí perde, vira anjo. É sem sentido. Por isso que quando eu vejo um cristão dependendo de pena de morte e vejo um espírita, eu falo, meu Deus do céu, não faz sentido um negócio desse. Porque aquele espírito revoltado vai para o mundo espiritual revoltado. E ele vai despejar sobre quem a sua revolta? Sobre aqueles que o condenaram. E sobre a sociedade. Afetando, de certa forma, a nossa psicosfera. Então são os obsessores, individuais ou coletivos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 36, ele fala assim, sobre os condenados à pena de morte. A maioria, para encontrar um derivativo para seus males, lança-se sobre os encarnados com tendências semelhantes e os empurram para o caminho do crime. Não são os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. E aí, esses que desencarnam eram criminosos, recebem a pena de morte, vão para o mundo espiritual se achando na condição de vítimas. E quem se acha vítima quer cobrar. E eles cobram. E aí vira esse ciclo, como Martin Luther King disse. O ódio não pode resolver o problema do ódio. Só o amor resolve. Irmão X continua. O tribunal terrestre jamais decidirá com segurança sobre a extinção do crime sem o concurso ativo do hospital e da escola. Sem o professor e sem o médico, o juiz de sã consciência viverá sempre atormentado pela obrigação de prender e condenar, descendo da dignidade da toga para ombrear com os que se dedicam à flagelação alheia. Então, o problema de violência não é um problema só vinculado à área de crimes e tudo mais. Há uma causa que muitas vezes antecede. A gente observa, por exemplo, que na medida em que o país avança em uma crise econômica, e não é só o Brasil, estou falando de pesquisas feitas mundo afora, o índice de criminalidade aumenta. Então, países em que há uma desigualdade social, a violência e os crimes são maiores. Então, para atuar na redução da violência, há que se fazer um esforço
nessa questão toda que nós falamos, da educação moral do indivíduo. Mas não podemos desprezar os esforços feitos por quem está, por exemplo, na política, de reduzir a desigualdade social, tornando o nosso país menos injusto socialmente falando. Nós estaremos contribuindo para que a violência diminua. Então, sem falar, um ponto importante que eu fiz anotação aqui, supondo que no Brasil fosse liberada a pena de morte, a gente veria que as vítimas dessa eventual abertura seriam novamente os mais pobres, porque os mais ricos teriam condições de pagar melhores advogados, que fariam defesas especiais, isso quando não observamos aí o que se chama até de corrupção no próprio judiciário. Então nós veríamos, na maior parte das vezes, sendo condenados os pobres, e na maior parte das vezes, negros, que são as maiores vítimas da violência no nosso país. Continua o irmão X. A função da justiça penal dentro da civilização considerada cristã é, acima de tudo, reeducar. É a reeducação e não o aniquilamento do criminoso. Sem o entendimento fraterno na base de nossas relações uns com os outros, não nos distanciaremos do labirinto de Talião, que pretende converter o mundo em eterno sorvedouro de males renascentes. Quando ele fala labirinto de Talião, eu achei genial essa expressão. Olha, a lei de Talião foi colocada por Moisés, então tem ali quase 4.000 anos. E ainda hoje, estamos nesse labirinto. Ainda hoje, quer dizer, a gente anda, volta, de repente, lei de Talião. Aí vem alguém chamado Jesus, fala assim, meus irmãos, né? Vos foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Mas aí a gente esquece esse trecho, entra no labirinto. O que a gente faz para diminuir a violência no mundo? É só matar o criminoso. Lei de Talião. Então, achei essa colocação genial aqui do irmão X, quando fala, não nos distanciaremos do labirinto de Talião. Jesus, diz o irmão X, o divino libertador, veio quebrar as algemas que nos jungiam aos princípios do castigo igual à culpa. Jesus transforma. Jesus nos liberta. E tem um exemplo disso, gente. Lá no Evangelho de Lucas, tem uma parte que ela chega a ser engraçada. Diz o evangelista assim, queria mandar um abraço para Priscila, mandou aqui um agradecimento à nossa fala. Minha irmã, obrigado, viu? Isso, só matar o criminoso preto e pobre. Realmente, isso não é opinião minha, não é opinião dela. É só pegar a estatística. As maiores vítimas da violência, inclusive policial, e eu não faço aqui condenação dos policiais, porque em toda profissão há aqueles que cumprem com o seu dever de maneira correta e há aqueles que não cumprem. E se pegar as recentes notícias, a gente observa que a cor da pele influencia se aquela pessoa pode ou não ser violentada, se ela pode ou não ser assassinada. Basta observar os noticiários mais recentes. Mas no Evangelho de Lucas tem uma parte lá que é o seguinte, diz o evangelista, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, falando de Jesus, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Então imagina, você vai fazer uma viagem, falou, vai na frente, que já não tinha WhatsApp, ainda não tinha booking para reservar o hotel, fala, vai na frente e prepara a pousada lá. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E tinha uma certa rixa ali, né, entre esses povos. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, olha, nós estamos falando agora de discípulos de Jesus. Vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu
e os consuma, como Elias também fez? Gente, Tiago e João, a ideia deles foi essa. Opa, já que os samaritanos não quiseram nos receber, mestre, vamos falar com os céus aí para descer um fogo, um raio e aniquilar todo mundo, como Elias fez. O que Jesus falou? Realmente. Será que foi isso? Realmente. Vamos descer fogo nesse povo. Onde já se viu não nos receber? Não. Qual foi a resposta de Jesus? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então Jesus não apoia e reforça que não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Voltando para a reflexão de Irmão X no Cartas e Crônicas, capítulo 21, para quem entrou depois. Diz ele: a educação é a mola do processo de redimir a mente cristalizada nas trevas. Vejamos isso agora. Organizar a penitenciária renovadora, onde o serviço e o livro encontrem aplicação adequada, é a solução para o escuro problema da criminalidade entre os homens. Mesmo porque o melhor esforço da sociedade contra o delinquente é deixá-lo viver na reparação das próprias faltas. É algo que já é feito nas nossas penitenciárias. Trabalho, que inclusive pode reverter na redução da pena, e tem gente que fica revoltada com isso, que não sei o quê. Que maravilha! Você poder trabalhar para reduzir uma pena de um crime que você cometeu. E a outra é a questão dos livros. Que é através da educação que o indivíduo vai se modificar. Então, a prisão, meus amigos, ela tira a pessoa do convívio e a isola para que ela não cometa mais crimes. Então, é o Estado que aplica a justiça, não o indivíduo com seu, muitas vezes ali, justiçamento e desejo de vingança. Então, é o Estado que cuida, ou deveria cuidar, do criminoso, dando a ele a oportunidade de recomeçar, de se reeducar. Infelizmente, não é o que a gente observa na maioria das vezes, porque os nossos presídios, muitas vezes abarrotados de pessoas, não oferecem ali um mínimo de dignidade para quem lá está, tomado muitas vezes por facções criminosas, e ele entra lá, às vezes com crimes de pequeno porte, e sai quase um mestre na criminalidade. Então, há um problema no sistema prisional? Óbvio que sim. Mas nem por isso eu devo agora defender a pena de morte. A gente deve lutar por melhores condições, por mais dignidade, por rever aí algumas questões importantes que levam indivíduos à cadeia, quando não seria necessário uma coisa dessas. Eu costumo até dizer que se encarceramento em massa e tratamento desumano em penitenciária resolvesse, o Brasil seria um país de anjos. Nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Eu não preciso nem dizer que tipo de tratamento é dado na grande maioria dos presídios do Brasil. Não preciso nem dizer isso aí, todo mundo acha que sabe. E eu pergunto, isso tem resolvido? Acredito que não. Acredito que não. Mas apesar de tudo isso, o que a gente observa muitas vezes é o desejo das pessoas de que o tratamento aos condenados fique cada vez pior. Quantas vezes eu já vi, não tem que ter direito a banho de sol, não. Tem que cortar água mesmo, não tem que dar... Peraí, alguém acha que tratar mal alguém vai ajudá-lo? William, mas eu conheço uma pessoa que saiu da cadeia e não queria nem saber mais de crime, porque ficou traumatizada. Acontece? Acontece. Mas isso não é regra, isso é praticamente uma exceção. Então a gente precisa lembrar da frase do Chico, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E essa frase vale para quem é criminoso condenado. Ele precisa ter na cadeia meios
de recomeçar a sua vida. Como disse o irmão X, pelo livro e pelo serviço. Agora, o preso que é colocado num local que comporta 5 pessoas tem 20. Não tem um mínimo de dignidade humana. Às vezes não, muitos animais são melhor tratados do que os presos. Isso não colabora para o seu processo de reeducação. Ah, mas um preso custa muito para o Estado. Muita gente diz. Sim, tudo custa. Tudo tem um certo custo. Mas é preciso lembrar que quem, de certa forma, mantém o Estado são as pessoas que pagam seus impostos. E, em muitos casos, a sociedade, de certa forma, ela não é responsável pelo criminoso, mas ela tem uma colaboração. Quando nós nos omitimos diante de várias questões, nós estamos, de certa forma, incentivando a injustiça. Então é importante que cada um de nós assuma a própria responsabilidade. Quando eu não pesquiso, por exemplo, em quem eu vou votar nas eleições, eu estou incentivando para que políticos sejam eleitos, aqui eu não vou falar nada, fiquem tranquilos, de lado, de partido, de nada. Mas quando eu ignoro a importância e a função da função dos políticos, eu simplesmente elejo pessoas descompromissadas com a melhora do bem-estar coletivo. E como eu disse lá atrás, na medida em que a desigualdade social aumenta, os crimes ampliam, os crimes aumentam. Porque realmente tem gente que rouba para colocar comida em casa. Ah, você está defendendo o roubo? Não, não estou defendendo, mas isso é um fato. Isso é um fato que muitos filmes trazem. Já que a gente se recusa a enxergar essa realidade, muitos filmes relatam. Depois, quem quiser ver Os Miseráveis, um livro brilhante do grande poeta francês Victor Hugo. É só uma dica que eu deixo, um dos maiores livros, talvez, da humanidade. Então, meus amigos, essa ideia de tratar mal, de que criminoso tem que sofrer mesmo, isso não é uma prática cristã. Isso não tem resolvido. Se resolvesse, repito, o Brasil já não teria mais crimes, já não teria mais violência, porque o que se vê no Brasil é encarceramento em massa e maus tratos àqueles que estão encarcerados. E, detalhe, isso aí é trabalho de pesquisa científica. Quem tiver dúvida, vai no Google. As cadeias com maiores índices de ressocialização são aquelas que dão melhor tratamento aos que lá estão. Tem um trabalho maravilhoso das APACs. As APACs, eu tive a oportunidade de conhecer algumas já. É claro que para entrar na APAC há um certo critério, mas a APAC tem feito um trabalho maravilhoso para reinserir o indivíduo na sociedade ali já mais ajustado. Encaminhando aqui para o encerramento da nossa fala, que eu sei que o Instagram, ele é assim, ele não tem dó. Ele corta mesmo, né? Corta. O irmão X continua dizendo: cada espírito respira no céu ou no inferno que formou para si mesmo. Lembro de uma frase do Papa João Paulo II, que céu e inferno são estados de consciência. Eu até brinco que o Papa deve ter lido o Livro dos Espíritos. Céu e inferno são estados de consciência. Aqui, no mundo dos espíritos, diz irmão X, temos o campo dos efeitos. E aí, no mundo, o campo das causas. E enquanto a alma se demora no campo das causas, ou seja, aqui, há sempre oportunidade de consertar e reajustar, melhorando as consequências. Então, se a gente desencarna, ou seja, mata o indivíduo aqui, eu estou tirando dele a possibilidade do reajustamento e do conserto pessoal aqui. Diz o irmão X, não é morrendo que encontraremos facilidade para a reconciliação. É aprendendo com as rudes lições do educandário de matéria densa que se nos apuram as qualidades morais para a ascensão do espírito. Alguém pode pensar, William, mas a pessoa matou, como é que ela vai reparar isso? Salvando vidas de diversas formas. Criando páginas nas redes sociais, dedicando-se a um trabalho voluntário, dando seu próprio testemunho, né, de reajustamento pessoal nos próprios presídios, para que os outros vejam que é possível alguém que cometeu um crime, que cumpriu a sua pena, agora trabalhar em prol da sociedade.
As formas são muitas para que a gente não concorde com o crime. Como vai dizer o próprio Humberto de Campos no livro Luz Acima, a maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Ou seja, eu tenho que eliminar o crime, amparando o criminoso. Mas se eu elimino o criminoso, o vício continuará com ele. Então nós temos um exemplo, Saulo, convertido em Paulo. Segundo a ideia de pena de morte de muitos, Saulo deveria ser condenado à pena de morte. E aí, nossos últimos 6 minutos, ninguém, pois, precisará inquietar-se, provocando essa ou aquela reivindicação pela violência. A lei da harmonia universal funciona em todos os planos da vida, encarregando-se de restaurar tudo no momento oportuno. Então não precisa da gente querer fazer justiça com as próprias mãos. A lei da harmonia universal funciona. Fiquemos cientes disso. O Espiritismo e o Evangelho são a favor da vida, do perdão, da oportunidade de arrependimento sempre. A história humana mostra que vários países aboliram a pena de morte e nem por isso os índices de criminalidade aumentaram. A Europa é um exemplo disso. Nós temos vários casos no Brasil demonstrando as injustiças feitas que não levaram à pena de morte, mas indivíduos ficaram anos e anos presos, depois viu que eram inocentes e saíram. E se estes tivessem sido condenados à pena de morte, como é que ficaria a situação? Não teria como reverter, já que ele estaria desencarnado. E aí, finalizando o capítulo, irmão X vai dizer: quanto ao ato de condenar, quem de nós se revelará em condições de exercer semelhante direito? Quantos de nós não somos malfeitores indiscutíveis, simplesmente por não encontrar a presa, no instante preciso da tentação? Quantos delitos teremos perpetrado em pensamento? Só a educação alicerçada no amor redimir-nos-á a multimilenária noite da ignorância. Se você demonstra, irmão X conclui, se você demonstra interesse tão grande na regeneração dos costumes, defendendo com tamanho entusiasmo a suposta legalidade da pena de morte, vasculhe o próprio coração e a própria consciência e verifique se está isento de faltas. Se você já superou os óbices da animalidade, adquirindo a grande compreensão a preço de sacrifício, estimaria saber se terá realmente coragem para amaldiçoar os pecadores do mundo, atirando-lhes, entre aspas, a primeira pedra. Chico, no Pinga Fogo, foi questionado a respeito. E ele deixa um recado para todos nós cristãos, que eu aproveito para encerrar a minha fala. Os cristãos, eu comecei falando dos cristãos e termino falando dos cristãos, que somos nós. Nós nos incluímos nestes. Os cristãos devem trabalhar para garantir que não haja qualquer dúvida razoável de que o acusado é realmente culpado pelo crime. Devemos orar por uma sociedade em que a motivação por trás da pena capital seja a justiça e não apenas a vingança. Devemos trabalhar por uma sociedade que honrará todos os seres humanos em todos os estágios de desenvolvimento e de todas as raças e etnias feitas à imagem de Deus. Devemos esperar por uma sociedade que apoie e exija a execução da justiça, a fim de proteger a própria existência dessa sociedade. Devemos orar por uma sociedade que, corretamente, tempere a justiça com misericórdia. E o homem, seja quem seja, merece o nosso respeito. Os últimos que estão nas prisões por crimes catalogados em nosso Código Penal, eles são doentes. Naturalmente que a justiça exerce a função de medicina espiritual.
Cada sentença, disse o Chico, é uma cirurgia no corpo espiritual daquele que necessitou da segregação para ser convenientemente tratado. Ele coloca as penitenciárias como hospitais. Mas nós somos cristãos. Não podemos censurar ninguém, mas devemos pedir a Deus para que os nossos magistrados, os responsáveis pelos nossos tribunais de justiça, se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça, porque nós todos somos irmãos. Então, com essa fala linda do Chico, que os nossos tribunais de justiça se compadeçam de nós e que ninguém morra em nome da justiça, porque nós todos somos irmãos, é que eu encerro a minha fala agradecendo a oportunidade. Nós que agradecemos pelo carinho, tá bom? Gratidão mesmo. E espero que venham outras, né? Que o objetivo nosso é a unificação, é unir pessoas indiferente do lugar, né? Para neste contexto mesmo de aprendizado. A gente agradece pelo carinho e finaliza bem rápido com uma prece para a gente. Que Jesus possa nos inspirar sempre e que em todos os momentos, diante das dúvidas que rondam os nossos corações, perguntemos a nós mesmos como Jesus agiria se estivesse na minha situação. Desta forma, teremos o melhor direcionamento, a melhor escolha. Que a paz possa permanecer entre nós, a começar pelos nossos corações. Que Jesus então possa nos inspirar sempre. Muita paz, meus irmãos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada.